11h04. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje, terça-feira, feriado de 9 de julho de 2024. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações sobre o time do seu coração. Hoje começa a fase semifinal da Eurocopa, às 4 da tarde, na Arena Munique. A Espanha enfrenta a França. Quem vencer estará na decisão contra a Holanda ou a Inglaterra, que se enfrentam amanhã em Dortmund. E daqui a pouco todas as informações do Guarani, que iniciou uma reformulação no departamento de futebol. Toninho Cecílio foi desligado do cargo de executivo. Rodrigo Pastana é alvo da diretoria do Guarani. O Bugre entra em campo no próximo sábado contra o Novo Horizontino, fora de casa. E hoje também tem semifinal na Copa América. Argentina e Canadá se enfrentam às 9 horas da noite em New Jersey. Quem vencer enfrenta o ganhador de Colômbia e Uruguai, que jogam amanhã em Charlotte. Lembrando que tanto a Eurocopa, com duelo entre Espanha e França, e a Copa América com Argentina e Canadá, com transmissão ao vivo na tela da IPTV. E o destaque do futebol paulista com Gabriel Dudziak. O Palmeiras apresentou nesta segunda-feira o meia Maurício, ex-internacional. O atleta é um dos 3 reforços já contratados pelo clube para a sequência da temporada. O Corinthians se aproxima da contratação do técnico Ramon Dias, enquanto o São Paulo espera contar com o goleiro Rafael para o jogo de quinta-feira contra o Atlético Mineiro. Já o Santos segue na liderança da Série B, depois da derrota do Avaí nesta segunda. Fórmula 1, na quinta colocação do Mundial de Construtores, a Aston Martin quer mudar o cenário para as próximas temporadas. Com foco nas mudanças no regulamento da categoria em 2026, a equipe inglesa anunciou a contratação de Enrico Cardilli, ex-Ferrari, como diretor técnico, o engenheiro que ficou 19 anos na escuderia italiana. E já informações da Ponte Preta, que entra em campo contra o Mirassol e vai começar uma sequência difícil na Série B. Até o fim do primeiro turno, 4 dos 5 confrontos da Macaca serão contra times que são postulantes ao acesso. A diferença da Ponte hoje para a zona de rebaixamento é de 4 pontos. Por isso, vencer, principalmente jogos em casa, será fundamental. E no tênis, Novak Djokovic está nas quartas de final em Wimbledon. Pelas oitavas da competição, número 2 do mundo, derrotou o dinamarquês Holger Rune por 3-0, com parciais de 6-3, 6-4 e 6-2. Grande jogo entre Djoko e Rune. Os brasileiros, que ainda representam o país no torneio, caíram nas disputas das duplas. E o destaque agora de Fábio Chaib. Ontem você falou de um jogo que a torcida bugrina precisava ficar de olho. E aí, Fábio Chaib, bom dia para você. Bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. E deu certo a torcida bugrina, porque o Amazonas, que tinha possibilidade de aumentar a distância do Guarani para o primeiro time fora da zona de rebaixamento, acabou perdendo para o Vila Nova, mesmo jogando em casa e de virada. Com esse resultado, o Amazonas se mantém com 16 pontos a 10 pontos do Guarani. Guarani na lanterna na competição, Amazonas o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Por outro lado, o Vila Nova chega à terceira colocação e ingressa ao G4. Ontem também o Novo Horizontino venceu o Avaí poderia se tornar líder da competição, mas acabou está fora da zona do G4. Porque com a derrota do Avaí, o Novo Horizontino fez 1-0 no Avaí na ressacada, o Vila Nova ultrapassou o Avaí é o 5º colocado. E hoje, fechando a 14ª rodada, tem mais paulista em campo. E jogo que também interessa ao Bugre, porque o Mirassol enfrenta o CRB é o 17º colocado, está na zona de rebaixamento também, jogo às 9 horas da noite, lá no José Maria de Campos Maia, em Mirassol. E agora a opinião no CBN Esportes com Carlão de Freitas na gelada Campinas. Bom dia, Carlão. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Olha, até hoje pela manhã, Júlio, quando você veio aqui na redação, a gente ficou debatendo sobre situação de Guarani, situação de Ponte Preta. É claro que hoje o Guarani vive algo emergencial, né? A recuperação é para ontem. E nós estamos celebrando hoje a distância de 10 pontos em relação à equipe que
que escapa. É o que temos para o momento e eu acho que temos que nos apegar nestas situações. Agora, a Ponte precisa tomar cuidado também, né? Aqui em Campinas a gente tem aquela coisa, quando um time vai mal, o outro entra na zona de conforto, né? E é o que a Ponte está vivendo. Por quê? Como o foco está no Guarani, a imprensa, as críticas da imprensa são direcionadas ao Guarani. Talvez o noticiário ele é maior, mais amplo para o Guarani em virtude de todos os problemas, dos debates envolvendo a equipe do Brinco de Ouro. Agora, a Ponte tem que se atentar, porque ela está com 17 pontos, o CRB abre a zona do rebaixamento com 13 pontos, mas com 11 jogos. Ou seja, a zona de rebaixamento, Macaca, é logo ali. Então tem que tomar cuidado, tem que vencer o Mirassol sexta-feira no estádio Moisés Lucarelli. É isso. E mandar um abraço aqui, viu, Carlos Eduardo de Freitas, para o nosso colega Diego Alves, que está na audiência. Grande Diegão. O Diegão, eu gosto de conversar com ele porque... A calmaria em pessoa. Isso, a calmaria e a gente comunga de muito sofrimento, né, na parte do coração. Isso é verdade. Então, com o Diego eu desafogo as lágrimas, né? Porque não adianta você conversar com um palmeirense, né, Fábio Scheib? É multicampeão, com flamenguistas. Corintianos, eu acho que eles já podem entrar nesse bate-papo também, mas... Calma, vamos lá. Com o Diegão é o momento do desabafo. O Diegão tá retribuindo um abraço aqui. Grande Diego Alves, um dos maiores Mas tá otimistas feliz agora, hein, com a situação. Tá feliz com a situação futebolística. Tá brigando lá nas cabeças. Aliás, por falar em Botafogo, e já nós vamos fazer uma resenha com o Diegão, o Botafogo está lançando a famosa camisa longa. Ontem foi divulgado nas redes sociais, coisa maravilhosa, Na bagatela de R$799. Aí já conversa. Sabe uma coisa que eu gosto do Newton Santos? Até falei com o Diego, eu tava assistindo o jogo do Galo, contra o Galo no domingo, na rede é a estrela solitária, eu acho muito bonito. Essa e a do Beira-Rio também, nas cores do Inter, assim, tem um desenho bem legal. Eu gosto desses detalhes. O Botafogo a gente brinca assim com o sofrimento, mas é um clube assim emblemático, né? O próprio distintivo, aquela estrela solitária, muito forte, uma camisa bonita e com muitas histórias, né? É o clube que mais serviu jogadores à seleção Perfeitamente, brasileira. Então, é isso aí. É muita tradição. 11h12, estamos no ar, hein? Você que tá ouvindo a CBN neste feriadão, mande a sua mensagem pra gente, 9986-9070. Tá no trabalho ouvindo o CBN Esportes? Manda aí pra gente. Tá em casa, debaixo das cobertas, se atualizando sobre o time do seu coração? Mande aí pra gente. Tá no carro? Aí não manda não, só se o carro estiver parado, aí você pode mandar a sua mensagem. Trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, Eduardo Rodrigues, com coordenação de stream de Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h12. CBN Esportes Campinas. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa.
o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. 11 horas e 16 minutos, informações do trânsito aqui no CBN Esportes com Thaís Azevedo. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo. Quem segue pela Avenida Júlio Prestes encontra lentidão ali na chegada ao Balão do Bela Vista, sentido centro, e no sentido rodovia Dom Pedro, no semáforo da rua Padre João Francisco de Azevedo. A Avenida Norte Sul tem lentidão sentido Taquaral na saída da Avenida Rosimbo Maia. No sentido Guarani, o ouvinte vai fazendo um bom caminho. Quem segue pela Avenida Rosimbo Maia, trânsito fluindo bem nos dois sentidos, o ouvinte não encontra dificuldades. Quem segue ali pela Avenida Brasil agora tem lentidão sentido Vila Nova, do Balão do Timbó até a rua Frei Manuel da Ressurreição. No sentido oposto, sentido centro, o ouvinte segue tranquilo. Júlio. Obrigado pelas informações, Thaís Azevedo, que volta na programação da CBN, agora 11h17. Quando o país avança na educação, saúde, economia e agricultura, é bom para todo mundo. Fé no Brasil. A gente tá no rumo certo. Governo Federal. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes, 11 horas e 17 minutos. Agora para falar do Guarani, né, que está já projetando a próxima rodada da Série B. Tem jogo no sábado, fora de casa, contra o Novo Horizontino. Ontem o Fábio Scheibe nos alertou aqui sobre um jogo importante para o Guarani na tabela, né, que era o jogo do Amazonas contra o Vila Nova. O Vila venceu, então a diferença, que é uma diferença grande, é de 10 pontos. Não é uma situação nada fácil. O Guarani, o único time que só tem uma vitória no campeonato, o único time abaixo dos 11 pontos. Então, realmente, o Bugre precisa de uma campanha de recuperação grande. Esse, inclusive, foi tema, esse assunto, né, dessa diferença do emocional, da dificuldade por uma reação, foi tema da entrevista do técnico Pintado. E ele falou da importância de não jogar a toalha e não desistir no Guarani. Um cara realista, né? Eu sou um cara de muitos sonhos, mas sou um cara com os pés no chão, sou um cara realista. O que nós temos é o momento, e o momento preocupa sim, e a gente tem que assumir isso, né? Ninguém tem que estar escondendo, tá contando história, né? Inventando nenhuma história, nenhum sonho. É sim um momento preocupante, mas que eu confio bastante. Tenho certeza que o que a gente está fazendo, que nós iniciamos, com o que a gente vai construir, a gente vai conseguir uma reação. E a partir disso a gente vai começar a ter condições de uma avaliação menos preocupante, né? E aí eu acho que a gente pode encontrar mais soluções ainda que a gente precisa. É um momento de recuperar o emocional, porque a missão do Guarani é muito difícil. Isso já é sabido, né, Carlão? A gente já está batendo nessa tecla há muito tempo, a torcida sabe disso. O Guarani agora vai precisar buscar o imponderável, aquilo que é visto como quase impossível. É o momento de ter essa mudança de
mentalidade justamente para tentar fazer alguma coisa diferente. Júlio, é complicado até para a gente analisar e para os envolvidos, né, na hora de dar uma entrevista, como o Pintado, é aquela coisa chovendo molhado, não vou desistir, eu ainda acredito, tal. E tem que ser assim, né? Se apegar em outras situações. Em 97, por exemplo, o Guarani estava 99% rebaixado no Campeonato Brasileiro da Série A. Ele tinha 3 jogos, contra o Grêmio, contra o União São João e contra o Vasco da Gama, que foi o campeão na ocasião. Ele ganha do Grêmio por 4-1 no Olímpico, numa jornada fantástica do Diney, né, na época, Diney, ex-Corinthians. Aí contra o União São João, o Júlio, foi um Deus nos acuda, um 0-0, e o 0-0 já rebaixava o Guarani. E aí Edinho Goiano foi lá e fez o gol e colocou o Guarani, manteve o Guarani na primeira divisão, e aí restava o Vasco. O Vasco já classificado, com uma situação já tranquila para as próximas fases do Brasileirão, e o Guarani necessitando da vitória. O Guarani foi para cima e venceu o jogo, venceu por 3-2 num sábado à noite e garantiu aí a permanência. Este é um exemplo. Temos outros exemplos na gestão do Thiago Carpini também, né, que o Guarani sofreu bastante, o Carpini chegou e deu uma reviravolta. Eu acho que tem que se apegar nestas situações. No futebol é muito válido isso, né? Independente da crença, eu acho que no futebol vale esse tipo de coisa, e é claro que hoje, nesta situação, com os números do que o Guarani precisa, é pouco, o torcedor vai me entender, é pouco provável que o Guarani permaneça na Série B, mesmo a gente... Estamos fechando a 14ª rodada, né? Partindo para a 15ª, é pouco provável que o Guarani permaneça na Série B. Agora, este rebaixamento, ele só vai ser confirmado quando não houver mais esperança. Então, tem esperança, né? Tem uma janela, tem reforços chegando, não são reforços que animam o torcedor, mas de repente algum deles pode desabrochar. Tem que tirar um coelho da cartola. No futebol a gente já viu coisas malucas, já vimos um Fluminense em 2009 ressurgir do nada, e vai precisar disso também no Brasileirão da Série A. Então alguns milagres já aconteceram. E eu acho que é o tempo de se apegar nestas situações. Claro, trabalhar, não adianta só ficar pensando em milagre, em retrospecto, mas é trabalhar, é organizar, parar de falar, né, às vezes fala muito, fala bobagem, e focar nesta permanência. O Guarani precisa de 12 vitórias, né? Se nós pensarmos em 42 pontos, né, Júlio? Sim. Se pensarmos em 45, que é certeza de permanência, aí são 13 vitórias, né? 24 jogos? 24 tá na jogos. frente. Cara, não tem jeito. É encarar e ver o que dá, né? Então, por isso, eu acho que o torcedor tem que se apegar, apesar das chances serem remotas. O Vila, que escapou em 2010, também, uma situação idêntica a essa, que era 11 pontos de diferença, nos últimos 24 jogos do campeonato ele perdeu 5 só. Lá. Então assim, foi uma reviravolta ali e toda a rodada pontuando. A torcida, Júlio, a torcida, ela tem dado um exemplo legal. Tudo bem que tivemos o Derby, o Derby por si só, ele já move a torcida, né? Ele já une a torcida. Agora, contra o Sport, apesar da pouca presença do público, mas os que foram para incentivar. Eu acho que o único momento, mas ali também foi um desabafo por tudo que estava acontecendo, foi no último lance do Reinaldo, né? Em que ele poderia ter feito o gol, ali a torcida não aguentou e extravasou. Mas durante todo o jogo foi um clima de apoio. Sim. Não teve protestos, né? Hora ou outra, alguns xingamentos, mas com a diretoria. Então eu acho que a torcida agora, ela tem que pegar no colo, né? Tantas vezes a torcida do Guarani já deu demonstrações de amor, né, de apreço, e tudo bem, deixar a mágoa um pouco de lado e apoiar, porque não adianta mais invadir treino, não adianta mais conversar com o jogador, não adianta, eu acho que esses fatores não vão adiantar. Agora, o incentivo vai, a energia positiva vai, a confiança vai. Então acho que chegou a hora também da torcida do Guarani mostrar todo o valor que ela tem. Ô Fábio, vamos só recapitular aqui, né? Como que o Guarani chegou nessa situação? Vamos lá, o Guarani começa a temporada com Juliano Camargo e Humberto Louser sendo os responsáveis, mais o Juliano Camargo, né, principalmente, os responsáveis ali pelo time, o Juliano atuando no mercado, o Humberto treinando o time, perdeu peças importantes, depois vieram algumas reposições. Aí em fevereiro, o Juliano é demitido. O Humberto sai, aí vem o Claudinei Oliveira, ao mesmo tempo
se mexe também na estrutura do departamento de futebol. Aí começa a degringolar. Danilo Silva assume ali, né, enquanto o Guarani buscava um executivo, então Danilo começa ali o processo de contratação também com o Claudinei Oliveira pensando na Série B, tudo isso apoiado ali em determinado momento pelo Ricardo Moisés, que depois teoricamente se afasta das funções do futebol, e aí o Claudinei não fica, mais uma mudança, sai o Claudinei para vir o Júnior Rocha, e nesse processo vem também o Toninho Cecílio para ser o cara do executivo de futebol. O Júnior Rocha fica 7 jogos, menos de um mês quase, um pouquinho mais de um mês. 2 meses depois que o Toninho chegou, ele sai do cargo de executivo há 2 dias de abrir a janela. E o técnico já é outro também, já é o Pintado. Olha quantas mudanças que o Guarani teve no departamento de futebol em 7 meses de temporada. Lembrando que o time brigou para não cair no Paulistão, escapou na última rodada e agora é o lanterna da Série B também, Fábio Scheib. Mandos e desmandos, né, nesse período. A gente sabe que o Guarani brigou até a última rodada do Campeonato Paulista também para não cair. Não caiu por apenas vantagem de gols, né? E durante todo esse período também houve alguns episódios que marcaram bastante. A própria saída do Regis, né, que ficou encostado um tempo, depois voltou também para ser um jogador do Guarani. Aquela ocasião que os jogadores foram numa festa do Neilton também, a diretoria não sabia muito o que fazer, acabaram punindo os jogadores, depois ia voltar atrás. Alguns feitos da diretoria, da própria comissão técnica, próprios diretoria de futebol, que acabaram pesando também no time dentro de campo. E isso, infelizmente, a torcida bugrina tem que saber que o campeonato estava rolando e os jogadores cada vez com menos confiança em campo, né? Essa troca de técnico nunca pode dar certo em um lugar que em menos de 7 meses troca 4 vezes de técnico, é muito difícil uma situação perdurar dessa forma. E o Carlão falou sobre a tabela de classificação, né? Vamos pôr nos números reais, né? O Guarani tem 6 pontos, uma margem segura, como o Carlão disse, seria 45, restariam 39 para o Guarani chegar, ou seja, 13 vitórias mesmo, restando 72 pontos a serem disputados. O Guarani tem que ter uma campanha do 4º colocado, do 5º colocado, na verdade, do Avaí no momento, que é de 54%. Ou seja, o Guarani tem que fazer uma campanha de G4 para escapar dessa situação incômoda que está na tabela, né? E lembrando que o próximo jogo é justamente contra o Novo Horizontino, que ontem venceu o Avaí, que se candidatava a ser líder da competição, jogo fora de casa. O Novo Horizontino apenas 1 ponto do G4. Agora não tem muito o que pensar, é jogar e tentar essa vitória a qualquer custo, né? Exatamente, não dá mais para adiar isso, né? O Guarani precisa dessa reação e precisa de forma imediata. Só uma informação, né, sobre o Rodrigo Pastana. O Pastana, neste momento, é o alvo principal do Guarani para ser o executivo de futebol. Não é uma negociação fácil, mas o Guarani quer apresentar um projeto aí para o Pastana. Pastana, nós sabemos que saiu em 2023 por divergências com o Ricardo Moisés, que hoje é uma figura mais afastada do futebol, né? O Ricardo Moisés foi tirado do cargo de CEO, né? Foi um cargo desativado pelo Guarani. Hoje ele cuida mais da recuperação judicial. E aí o Rodrigo seria contratado, né, um desejo do Conselho de Administração do Guarani contratar o Rodrigo Pastana para que ele fosse essa figura atuante no mercado e conhecedor do mercado, né? O Pastana teve algumas apostas de sucesso recentemente no Guarani, Yuri Tanque, Richard Rios, Mike, Jamerson Bahia, foram jogadores alguns jogadores que ele arriscou, contratou e deu certo. Não tem 100% de aproveitamento, né, Carlão? Mas ter alguém que domina o mercado pode ser fundamental, porque o Guarani, até o Pintado falou isso na coletiva de domingo, o Guarani não pode errar. Não. Se for contratar por contratar, não contrata. Não contrata. E outra coisa, né, Júlio? Pegando o que o Fábio disse, né, os nossos debates aqui, é o retrato da bagunça, né? Olha, contando com o Pastana, já foram 4 executivos, né, na gestão aí do André Marconato. É muita coisa. E outra situação que às vezes eu caco os meus botões, é muito chefe, né, cara? Porque, olha, tem um presidente, o Marconato, Ricardo Moisés, que é voz forte no Brinco de Ouro. Aí você pega, até ontem, Toninho Cecílio,
tem Danilo Silva e tem o que auxilia o Danilo Silva lá. Eu não sei nem qual que é o cargo dele que chegou aí no... O Enori Martins, Isso, analista de mercado. Cara, é muita gente, Júlio, é muita gente, sabe? Cada um com um pensamento, cada um falando uma língua, cada um com uma ideia, né? Quando eu falo uma língua, é um pensamento sobre futebol. É muita gente, é uma bagunça, sabe? Às vezes a gente não gosta do famoso coronel no futebol. Em algumas situações, o coronel ele dá certo, claro que com estrutura, né? Vou citar o Petralha, em algum tempo o André Sanches no Corinthians, né? Temos aí alguns... Até no próprio Palmeiras, né? Com a tia Leila não tem mais ninguém. Não é Alexandre Matos, não é Anderson, não sei o quê. É com a tia Leila. Então é ela que manda. E no Guarani a gente citou aí 4, 5 mandatários. É muita gente, é muita bagunça. E não sei, seria importante também o Guarani canalizar essa situação de futebol para dar uma organizada. É isso, situação difícil do Guarani, sem dúvida nenhuma. Repetindo, próximo compromisso contra o Novo Horizontino fora de casa. É o Bugre aí em busca desse resultado positivo. 11h30, daqui a pouco a gente volta com informações da Ponte Preta. Repórter CBN. Terça-feira, 9 de julho de 2024. Uma comissão especial do Senado analisa hoje o projeto de lei que regulamenta o uso de inteligência artificial no Brasil. Um ponto polêmico do texto é o pagamento por direito autoral sobre o conteúdo usado para treinar ferramentas. Apesar das críticas, inclusive de Big Techs, o relator da matéria, senador Eduardo Gomes, do PL, manteve o trecho na proposta. Se aprovado pelo colegiado, o projeto vai a plenário e depois segue para a Câmara dos Deputados. O governo federal nomeou o ex-deputado federal Guilherme Campos como novo secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária. Ele assumiu o cargo que era de Neri Geller, afastado após suspeitas de irregularidades nos leilões do governo para comprar arroz importado. Guilherme Campos já era superintendente da pasta em São Paulo. A Polícia Militar de São Paulo vai investigar os agentes que aparecem num vídeo cantando uma música de exaltação ao massacre do Carandiru. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública afirmou que a conduta dos policiais não condiz com as práticas da instituição. Ao todo, 21 agentes participaram da ação. O massacre do Carandiru aconteceu em 1992 e terminou com 111 mortos. Os chefes de Estado e de governo das 32 nações que compõem a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, se reúnem a partir de hoje em Washington. O objetivo do encontro é celebrar o aniversário de 75 anos da aliança. A guerra na Ucrânia, no entanto, está no centro das discussões. O grupo pretende tranquilizar Kiev sobre a durabilidade do apoio na defesa contra a invasão russa. De acordo com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, há também a intenção de construir uma ponte para a inclusão da Ucrânia como membro da OTAN. No horário de Brasília, 11 horas e 33 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento.
11 horas e 34 minutos, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes, mandando um abraço aqui para toda a galera que está participando pelo nosso WhatsApp 991869070. Muito bom dia, meus amigos do CBN Esportes. Vocês acham que neste ano cai pelo menos 2 grandes do Campeonato Brasileiro? Abraços, Wagner Pedroso. Alô, Sertãozinho! Valeu, Wagner, obrigado pela mensagem. Eu já falei pro Carlão, viu, Fábio, que eu tenho um palpite que pelo menos um grande cai, né? A situação do Fluminense, do Grêmio e do Corinthians são situações delicadíssimas. Mas ainda tem muito tempo para eles reagirem. Só que eu tô muito preocupado, principalmente com o Fluminense e com o Corinthians. Os concorrentes ali da parte de cima, tá um pouco acima dele na tabela. O próprio Vitória acabou vencendo na rodada, deu uma distanciada também. O Cuiabá empatou com o Flamengo fora de casa. Então esses times estão pontuando e o Fluminense, por exemplo, não consegue pontuar, né? Não vem de vitórias há mais de 10 jogos quase, empatou no Internacional na penúltima rodada, mas voltou a vencer, mas voltou a ser derrotado mais uma vez contra o Fortaleza, situação que complica bastante. A gente falou do Guarani, da porcentagem do Guarani, Fluminense é o mesmo retrato, né? Tem que fazer uma porcentagem, tem que fazer uma campanha de G4 da Série A para poder se livrar. Fato que o Fluminense já fez, né, em 2009, quando precisava ganhar 9 dos últimos jogos, acabou vencendo, quando o Cuca era o treinador ainda, aquele fatídico jogo lá em Curitiba, quando a torcida invadiu, quebra-quebra. O artilheiro tricolor. E o Fluminense acabou saindo, mas 2 vezes o raio caindo no mesmo lugar acaba não sendo tão possível assim, tão imaginável, né? O Fluminense está muito complicado na situação. O Corinthians ainda pode se recuperar. O Edmilson Pires está mandando aqui mensagem, parabéns pelo programa. Quem seriam os reforços pretendidos por Guarani e Ponte Preta? O Guarani anunciou 3 reforços, né? Tem mais 2 já encaminhados, o lateral Pacheco e o zagueiro Matheus Salustiano. Tem o Wanderson, zagueiro do Mirassol, que também está negociando com o Guarani. E a Ponte Preta, ela vai reforçar praticamente todos os setores. A busca por um lateral direito, já se sondou inclusive o Tomás Luciano, ex-Grêmio. A negociação não avançou tanto, mas a ideia da Ponte é ter um lateral à disposição. E vai em busca de um atacante. Esse nome, por um momento, foi o Léo Gamalho, né? Mas o lado financeiro, né? A pedida do Léo Gamalho acima do que a Ponte pretendia. Por isso que a negociação não avançou. Mas são aí algumas posições que a Ponte trabalha para reforçar na sequência do campeonato. E vai precisar, né, Júlio? Vai precisar porque a Ponte tem improvisado demais. Às vezes o torcedor se queixa, mas o Nelsinho não faz as 5 alterações. Cara, dependendo da circunstância do jogo e dependendo do que você tem no banco de reservas, você não consegue fazer 3 alterações. Né? Se você tá perdendo o jogo, aí olha pro banco de reservas, só tem volante, por que você vai trocar? A não ser que se o titular estiver bem desgastado. Fora isso, não tem por que trocar. Né? Então, às vezes, o torcedor tem que entender. Algumas críticas ao Nelsinho são válidas, com certeza. Por exemplo, a escalação dele no derby eu achei equivocada. Agora, em outras situações, ele não tem elenco, ele não tem peças, né, para montar um esquema, para mudar, de repente, o panorama de uma partida, e por isso a Ponte tem que ir ao mercado, mas qualificar, né, Júlio? Não adianta ir atrás, sabe, de tantas apostas, né? Às vezes uma pode dar certo, mas é pouco provável. Tem que ir, tem que ser pontual, assertiva. A gente sabe, né, Júlio, que a janela abre amanhã, vai até o dia 2 de setembro, uma janela mais estendida que a primeira da primeira parte do ano, mas o ideal seria que esses jogadores já tivessem engatilhados, né, com os próprios clubes, né, chegassem justamente para já entrar nas rodadas agora, logo depois do dia 10 de julho, porque ficar esperando para contratar, para ver o que acontece, pode ser tarde demais, os clubes estão se movimentando já e esses jogadores teriam que estar à disposição o mais rápido possível, né. E outra coisa, eu não gosto de citar nome porque parece que expõe demais o atleta, mas, gente, é a parte profissional. Por exemplo, um Guilherme Beleia, né? Um cara que pouco acrescentou até aqui, quando o Nelsinho colocou, não rendeu. O próprio menino lá, o Vinícius, né? Vinícius atacante, Vinícius. Então são jogadores que, tudo bem, de repente pode dar certo ou poderiam dar certo, mas até aqui mostraram que são abaixo do nível, não digo nem da Ponte Preta, um nível de Série B de Campeonato Brasileiro.
Bom dia, Júlio, Maurício de Campinas. Vocês acham que o Pintado fica até o final do campeonato? Olha, Maurício, eu tenho a impressão que o Guarani melhorou com o Pintado, só que ele foi muito prejudicado pelas expulsões, né? Sim. Talvez até por culpa dele. Ele mesmo falou assim, poxa, acho que coloquei pilha demais, né? Quando ele foi falar do João Vitor. Depois, quando ele foi falar do Ian, ele admitiu que existe um exagero, não um excesso. Então, ele tem que equilibrar isso, mas de maneira tática, eu vejo o Guarani melhor em comparação ao Júnior Rocha. Só que isso não basta, né? Precisa dos resultados. Não vejo o técnico como principal culpado neste momento. Eu estou gostando do trabalho do Pintado, mesmo diante dos tropeços, né? E ontem nós falávamos isso, e vai ser tema, né, daqui para frente, com relação ao emocional do Guarani. A própria situação do Guarani na Série B, ela já deixa o jogador ligado, ela já deixa o jogador preocupado, pilhado. Ele já entra em campo acima do tom, até em virtude de ter que melhorar essa situação. O Pintado, ele tem como característica a motivação, o grito, né, a pilha, isso faz parte também. Só que eu acho que chegou um momento em que tem que acalmar. Eu acho que é o momento de acalmar, passar confiança para os jogadores, não pilhar tanto, para aí sim o Guarani entrar tranquilo, racional, para realizar bons jogos. Porque se o Guarani estivesse 11-11 com a Ponte, o final da história poderia ser outro. O Guarani fazia um bom jogo. Contra o Sport, o final da história poderia ser outro. O Guarani também fazia um jogo de enfrentamento contra o Sport. Agora, no futebol de hoje, de imposição, de muito físico, 11-10, a diferença é gritante. Manda um abraço aqui pro Durval de Valinhos. Amigos, neste horário, eu paro meu rock and roll para ouvir o CBN Esporte, saber notícias do Verdão. Vou opinar no caso do Dudu. O que está acontecendo com ele no Palmeiras é culpa única e exclusivamente dele. Eu acho que ele é muito mal assessorado. Não tem clima para ele. E o Gabigol, nunca gostei do futebol e nem dele. Sinceramente, torço para não dar certo, porque o time está equilibrado demais. Não precisa dele. Eu só acho o seguinte. O Gabigol é jovem ainda, hein? Tem caldo. Acho que é um cara que pode... O meu medo com relação à contratação do Gabigol é atrapalhar o dia a dia do Palmeiras, né? Porque é uma engrenagem que está funcionando muito bem, não só em termos de resultado, mas em termos de ambiente. Né? O Abel, ele tem uma virtude de controlar os ânimos, de cortar as vaidades, que é impressionante, porque no mundo do futebol, num clube vencedor como o Palmeiras, você imagina o vestiário, né? Então o Abel, eu admiro muito ele nesse quesito. Ele mantém os jogadores focados, qualquer sinal de vaidade, pelo que me parece, ele consegue cortar, ele consegue aparar as arestas, e o Gabigol, a gente sabe do comportamento dele, é um cara extremamente vaidoso. Tecnicamente, acho que vai ajudar demais. Agora, no dia a dia, no vestiário, né, e com as lideranças, Gustavo Gomes, Zé Rafael, o Everton, né, que são todos jogadores assim, vamos ver se eu me faço entender. São jogadores de boa, né? Jogadores tranquilos, aquela liderança sadia. E para domar o Gabigol, velho, então essa é a minha preocupação. Parte técnica, eu acho que seria uma ótima contratação. 11h42, rápido intervalo aqui no CBN Esportes. Na volta a gente fala da Ponte e fala também do futebol paulista. CBN Esportes Campinas. Sétima campanha regional de combate ao Aedes aegypti. Os dados recentes são assustadores. O mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya está por toda parte. Todas essas doenças podem matar. Não deixe água parada nem lixo acumulado. Caso identifique algum foco no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. Para mais informações, acesse eptv.com.br. Sétima campanha regional de combate ao Aedes aegypti. A luta é de todos nós. Iniciativa EPTV. Apoio CBN Campinas. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas.
A tragédia do Rio Grande do Sul está deixando rastros devastadores em centenas de municípios, resultando em vítimas, feridos e milhares de desabrigados. Muita gente está ajudando e a nossa região está engajada nesta rede de solidariedade. Acesse o site juntoscomriograndedosul.com.br, verifique as ações de sua cidade e saiba como ajudar. Seja solidário e demonstre seu apoio às vítimas dessa tragédia sem precedentes. Iniciativa EPTV. Apoio CBN Campinas. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca a notícia na nossa... CBN Esportes Campinas. Rápida pausa nas discussões Federer-Nadal aqui nos estúdios da CBN para voltar a falar de futebol. Ai, que saudade, hein? Roger estava Federer. comentando, né, com o Julião sobre... Ontem eu assisti um documentário na Amazon, os 12 dias, né, do processo de aposentadoria do Federer, do anúncio até o último jogo. Rapaz, é sensacional, maravilhoso. Recomendação cultural de Recomendação. Carlão de Freitas. Opa. Sobre a Ponte Preta, a Macaca entra em campo na próxima sexta-feira contra a equipe do Mirassol. E a agenda da Ponte Preta até o fim do primeiro turno vai ser uma agenda difícil. A Ponte recebe o Mirassol, hoje 10º colocado na tabela de classificação, depois enfrenta o Paysandu, que é o único adversário dessa parte de baixo da tabela, mas é o jogo na Curuzu, fora de casa, um time chato de se enfrentar. Depois a Ponte enfrenta o Vila, atual 3º colocado, sai para jogar contra o Sport, atual 4º colocado, e encerra o primeiro turno contra o Avaí, 5º colocado. Então ela pega em sequência o que seriam hoje 3º, 4º, 5º colocados na tabela de classificação. O que a Ponte vai precisar defender: o 100% de aproveitamento com o Nelsinho no Majestoso. Em 3 jogos, 3 vitórias. Ela vence o CRB na estreia do Nelsinho, vence o duelo da família Batista contra o Novo Horizontino e depois o Ceará. Agora joga contra o Mirassol. Em caso de um novo resultado, a Ponte finalmente consegue acessar esse pelotão de frente e abrir uma distância maior em comparação à zona de rebaixamento. O problema é que fora de casa o time não tem conseguido vencer. Não venceu ainda em nenhum dos 8 confrontos como visitante no campeonato. Então essa balança aí que a Ponte vai precisar administrar. Muitos torcedores perguntam, Carlão de Freitas e Fábio Chaib, sobre o mercado da bola da Ponte, até porque a janela abre amanhã, mas a Ponte ainda não tem nenhum reforço encaminhado. A tendência até de, num primeiro momento, algumas saídas, né, como o Nilson Júnior, que está sem espaço, o Everton Brito está sem espaço, mas a Ponte está no mercado para reforçar o time. Porém, pelo menos não temos informações nos bastidores de nenhuma contratação encaminhada nos lados do Moisés Zucarelli. O que é preocupante, mas é lógico que o departamento de futebol, o presidente Marco Antônio Belin, está atrás, né? O que atrapalha a Ponte é o cofre, né? A vontade não falta de contratar, e contratar bem jogadores de qualidade. Agora a Ponte ela tem que ter a criatividade, a famosa engenharia financeira para contratar bons reforços, sair do campo das apostas, né, que nós falávamos agora há pouco, e contratar jogadores para chegar e jogar, né, ou no máximo um reserva à altura. Porque a Ponte vai precisar, o Nelsinho está encontrando muitas dificuldades, muitas improvisações, né, jogadores que foram contratados e não deram certo, né, o Everton Brito, o menino Nilson Júnior, zagueiro, né. Então eu acredito que a Ponte ela precisa ir ao mercado e qualificar o elenco se ela quiser ficar numa posição intermediária, né, mais tranquila, não ficar ali muito na parte de baixo da tabela, porque a Série B ela é traiçoeira. 2 tropeços, 2 empates, né, você acaba patinando e é o que está acontecendo com a Ponte. Então precisa ser pontual, precisa ser assertiva e, claro, refletindo no time para que a Ponte consiga aí as vitórias e saia aí da proximidade do Z4. Ô Fábio, você acha que a Ponte precisa reforçar muito ou são peças pontuais com base no que você tem acompanhado da Macaca na Série B? Júlio, peças pontuais, né? Principalmente lateral esquerda e lateral direita, né? Zagueiro está bem servido, a Ponte Preta, né? Tem a volta do boliviano agora, depois da Copa América, mas as improvisações, tanto na lateral direita quanto na lateral esquerda, chamam a atenção.
E é claro, um jogador ali, um pensante também, não é fácil encontrar no mercado, mas um substituto para o Elvis a gente sabe que não joga todas as partidas, e um cara ali para jogar na camisa 10, né, ali para armar o jogo, para pensar o jogo, seria muito importante para Ponte Preta. A gente sabe também que o Renato não vive uma boa fase, também se encontra machucado, e o Gabriel Novaes acabou machucando, então peças de ataque, né, até pelo desempenho pífio do Guilherme Beléia, do Vinícius também. Ponte Preta também tem que procurar mais jogadores para a parte ofensiva. Seriam 4, né? Sei que é fácil falar 4, mas no mercado às vezes é complicado achar esses 4 jogadores, ainda mais com as competições já acontecendo. Ia falar do jogo da Ponte na sexta-feira, a Ponte que tem uma vantagem boa na sexta-feira, porque o Mirassol ainda entra em campo hoje pela 14ª rodada. A Ponte Preta jogou na última sexta, teve uma semana de descanso para essa partida, né, no Moisés Lucarelli, na próxima sexta-feira, às 7 da noite, e o Mirassol entra em campo nesta noite, ou seja, a menos de 72 horas depois, o Mirassol enfrenta a Ponte Preta, pode ser uma boa vantagem para a Ponte, esse desgaste do time do interior paulista também. E uma vitória do Mirassol hoje seria importante para Ponte Preta também, já que o CRB, caso vença o Mirassol, seria o primeiro time primeiro time na zona de rebaixamento, né? O que abriria a zona de rebaixamento a apenas 1 ponto da Ponte Preta. Ou seja, a Ponte tem que ficar esperta, ficar torcendo para o Mirassol nesta noite. Perfeito, bem lembrado, Fabião, bem lembrado. Ponte aí tem um tempo a mais de descanso, né? E joga dentro de casa, com certeza isso tem que ser levado em conta aí na preparação, focar nessa preparação para enfrentar a equipe do Mirassol de Professor Moser. Professor Moser, né? Time que hoje entra em campo, né? Vamos prestar atenção nesse Mirassol. Mirassol, hein? 4 jogos sem vencer. Nós esperávamos mais, né, do Mirassol, em virtude do que o Mirassol tem apresentado, pelo menos na última Série B, em que flertou ali com acesso, mas faz uma campanha ali de, né, meio de tabela. Se vencer até encosta ali, chega a 22 pontos e vai pro pelotão da frente, né, empatando com o Operário e com o Novo Horizontino. E hoje um jogo duro, né, pro Mirassol. Enfrenta o CRB, o jogo, apesar do jogo ser lá no Maião, mas o CRB, essa colocação do CRB, para mim, ela é enganosa, né? O campeonato está com 14 jogos, o CRB tem 11 jogos e tem time, né? Tem qualidade, pelo menos, para ficar ali no meio de tabela. Um bom jogo. O Mirassol tem que cumprir a lição de casa, né? O professor Mozart aí tem uma baita estrutura, com bons jogadores, dá para realizar uma campanha melhor. E com relação, mesmo com esse jogo diante do CRB, mas já passando para sexta-feira, jogo duro, hein? Nossa, é exemplo do Novo Horizontino. O que ajudou muito a Ponte foi a expulsão do Patrick, né, na ocasião, e a Ponte mesmo assim levou sufoco. E o jogo contra o Mirassol vai ser do mesmo nível, uma dificuldade imensa, e que a Ponte vai ter que ter muita força, muita qualidade técnica para conquistar mais uma vitória no Moisés. 11 horas e 52 minutos, agora a gente tem informações do futebol paulista. Gabriel Dudziak nos atualiza absolutamente tudo. O Palmeiras é o terceiro colocado no Brasileirão. Conseguiu lidar consideravelmente bem as ausências motivadas pela disputa da Copa América, mas tem uma perspectiva de um crescimento ainda maior na temporada a partir do segundo semestre. Isso porque o clube fechou contratações importantes que ainda não puderam atuar. Uma delas é o meia Maurício, que foi contratado junto ao Internacional pelo valor de 62 milhões e 100 mil reais. Nesta segunda-feira, o atleta foi apresentado pelo clube. Eu venho com muita sede de jogar bem, de conquistar títulos, de poder ajudar a instituição. É bem essa expressão que o Mister fala, de estar sempre com sede. Eu acho que isso você consegue ver até no nosso elenco, que tem jogadores que foram muito vitoriosos e mesmo assim continuam com essa vontade de conseguir conquistando títulos. Então eu acho que essa mentalidade... Maurício só poderá atuar no dia 17 de julho contra o Botafogo, devido ao prazo para a abertura e regularização de contratos na segunda janela de transferências de 2024. Além dele, o Alviverde contratou também o lateral direito e meia Augustin Giai e o meia Felipe Anderson. O time volta a campo na quinta-feira para enfrentar o Atlético Goianiense no Allianz Parque. Também na quinta, o São Paulo encara o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. A comissão técnica liderada por Luiz Ubeldia espera contar com os retornos do goleiro Rafael e do zagueiro Ferrarese, que disputaram a Copa América e que retornam para defender o clube. Ferreirinha e Caleri, que cumpriram suspensão contra o Bragantino, também estarão de volta. Antes, na quarta-feira, o Corinthians joga contra o Vasco da Gama em São Januário. A equipe deve ser novamente comandada pelo interino Rafael Larrutia, enquanto a diretoria tenta agora a contratação do técnico argentino Ramon Dias.
Para essa partida, o alvinegro não poderá contar com o meia Rodrigo Garro, que recebeu o terceiro amarelo. Também nesta segunda, o clube anunciou a renovação de contrato do lateral Fagner, de 35 anos. O contrato, que ia até o final deste ano, agora vai até o fim de 2026. Já o Santos deu mais um dia de folga aos jogadores depois de ter vencido o Ceará na sexta-feira da semana passada. O time volta a campo na próxima segunda-feira, quando recebe o Ituano na Vila Belmiro. Com a derrota do Avaí para o Novo Horizontino nesta segunda, o Peixe segue na primeira posição do Campeonato Brasileiro da Série B. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Vem aí Ramon Dias no Corinthians, será, Carlão de Freitas? Tá com cara, né? Tá se encaminhando para isso. O Ramon Dias fez um trabalho de recuperação no Vasco da Gama, saiu de maneira polêmica, né? E deve chegar no Corinthians com a dura missão, com a árdua missão de tirar a equipe da zona do rebaixamento. Alguns clubes, os comentários são iguais. Eu acho que o maior problema não é treinador. É claro que o Antônio Oliveira cometeu alguns erros, é bem verdade, mas o Corinthians é um todo, né? Um combo de problemas, a começar, ou principalmente de cima para baixo, né? Lá da sala da diretoria ou da sala da presidência até atingir o futebol. Mas ainda há esperança. Então que o Ramon Dias, caso seja aí o contratado, ele consiga concretizar esse sonho do torcedor corintiano em permanecer na Série A. Você gosta do nome do Ramon Dias pro que o Corinthians precisa atualmente, Rob Scheib? O Corinthians precisa ter um cara firme ali, um cara que é experiente, que mostre respeito. O Ramon Dias é um vencedor na carreira, né? Principalmente em Argentina, também foi muito bem lá nos Emirados Árabes, lá na Arábia também. E o Ramon Dias é um cara que conhece bastante, passou por isso ano passado no Vasco da Gama e conseguiu se livrar do rebaixamento. O Corinthians precisa disso, de um cara que chame a responsa para ele, a responsabilidade para ele, né? O Corinthians está atrás de reforços, né? Já contratou o Hugo Souza, goleiro que era do Flamengo, para o lugar do Carlos Miguel. Está atrás, praticamente fechado com o Alex Santana, um bom jogador do Atlético Paranaense, meio campista. Procura também o Charles, que está no futebol dinamarquês. Confesso que eu não me recordo dele jogando aqui no Brasil. Vai buscar mais atacantes, né? Que o Gustavo Mosquito está saindo também, pelo imbróglio que teve na justiça. E a boa notícia para o corintiano é que ontem o Corinthians rejeitou uma proposta pelo principal jogador do time no momento, o Garro, né? Foi especulado no River Plate, ele que era argentino. O River Plate tentou a contratação do Garro, mas o Corinthians vetou. Isso é um bom sinal para o time, que o Garro tá desequilibrando para o time, apesar da situação, né? Dudu no Flamengo e Gabigol no Palmeiras, Carlão de Freitas. Que pensa sobre? Cara, o do Gabigol já disse a minha preocupação com relação ao Palmeiras. Gabigol e Palmeiras seria o vestiário, tecnicamente tem a acrescentar. O Gabigol em forma, é artilheiro, é um cara que joga, né? A história dele no Flamengo mostra isso. O Dudu, eu não sei, cara, eu acho que todo esse imbróglio, como disse um ouvinte aí, foi culpa dele, né? Ele vivia um momento de retorno ao Palmeiras depois da lesão. E aí, num fim de semana, já parece quase que oficializada a ida dele para o Cruzeiro. Aí começou o inferno astral, né? Muitas pessoas pegando vídeos dele treinando, sozinho, isolado. Não sei se é apenas aquele famoso frame, uma foto e tal, mas pelo menos mostra que realmente ele não estava ali nas brincadeiras, nas resenhas. Mas eu acho que o Dudu criou um clima um pouco mais difícil para ele no Palmeiras, em virtude daquela transação infeliz, né? A maneira como tudo transcorreu foi de uma maneira pessimamente conduzida, né? Então, por isso, o Dudu hoje, não vou dizer carta fora do baralho, porque estamos falando de um ídolo palmeirense, mas é um cara que está meio escanteado, a gente percebe isso realmente no ambiente do Palestrino. Fábio Scheib já tomou a decisão dele e já comprou uma camisa do Gabigol, né, Fábio? Gabigol que... né? Logo no início não era tão querido pela torcida palmeirense, mas a torcida palmeirense foi abraçando a ideia. Agora praticamente a maioria dos palmeirenses, apesar do ouvinte ter a opinião deles, se disse contrário a isso, mas a maioria dos palmeirenses que a gente conversa quer a contratação do Gabigol, entende que vai ser um bom reforço para a equipe. E o Dudu acabou se queimando com ele próprio, né? Não digo com a torcida até que abraça o Dudu e tal, mas principalmente com a Leila, né? A Leila mandatária do clube.
ela acabou se queimando e ela pôs na cabeça que não quer o Dudu mais no Palmeiras, né? O salário alto, o Gabigol viria ganhando praticamente a mesma coisa que o Dudu, seria uma troca de 6 por meia dúzia aí no pensamento da Leila, que é pensamento de investimento, né? Parte financeira dela, né? Chegou, hein? Chegou Ramon Dias. Ah, oficializou? Está em São Paulo. Ah, tá. Está então, em São Paulo, contrato até o fim de 2025, estreia no Corinthians dia 16 contra o Criciúma na Neoquímica Arena. Ramon Dias. Baita jogador, hein? O novo técnico do Corinthians. Foi artilheiro. Bom jogador, cara? River Plate. Eu vi a reta final dele, né? Mas a Copa de 82, ele teve muitos problemas com o Maradona, né? Por incrível que pareça, mas... Ele que fez o gol da Argentina contra o Brasil em 82 e marcou época realmente no River Plate. Boa sorte aí ao novo técnico do Corinthians. Voltando ao assunto Gabigol, o Gabigol, pra fechar, hein? o Gabigol é exemplo do Neymar, pelo comportamento deles, né, polêmicos, controversos, as pessoas acabam deixando um pouco a qualidade futebolística de lado para analisar a pessoa, né? E se esquecem do que o Gabigol fez pelo Flamengo, o que fez dele se tornar um dos grandes ídolos rubro-negros, um dos grandes ídolos do clube do Rio de Janeiro nos últimos tempos. Bola ele sabe jogar. Agora, que ele é realmente um cara que gera polêmica, sem dúvida alguma. Muita gente gosta, muita gente odeia. É isso. Bom, gente, são 12 horas em Campinas. A gente volta 4 horas no Arena. Espero você. E amanhã no CBN Esportes, 11 horas com mais informações. Grande abraço a todos. Foi. CBN Esportes Campinas.